Bom dia a todo mundo, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é João Vitor, eu sou produtor cultural aqui da Casa Museu Ema Clabin. Eu sou um homem branco de 27 anos, tenho cabelo raspado, barba castanha, uso óculos, estou usando uma camiseta cinza escura, um shorts preto e um tênis azul. Com muita alegria que hoje a gente vai receber o Ricardo Cardim, botânico e paisagista, para fazer a palestra São Paulo, Passado e Futuro Ambiental da Metrópole, que foi uma palestra com proposta do Núcleo de Cursos e Palestras aqui da Casa Museu, e que está em diálogo com a nossa exposição Quando São Paulo era Piratininga, Arqueologia Paulistana, que vai estar disponível até o dia 26 de abril. Então, após a palestra, estão todos convidados a se dirigir à recepção do museu também, para poder conhecer essa exposição, que está bem legal. Antes de começar a palestra, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Agradecer às intérpretes de Libras Silvia Sato e Janaína Maria, à fotógrafa Sheila Signário, ao Estúdio Loop, com o Gesiel como técnico de som, ao Bola de Meia Filmes, com o Cris Galante, e tudo isso também para falar que a gente vai fazer o registro em vídeo dessa palestra e, posteriormente, essa gravação vai estar disponível no YouTube da Casa Museu Ema Clabin. Tá bom? Então, é só vocês acessarem Casa Museu Ema Clabin no YouTube que vocês vão poder assistir essa e outras palestras que também já estão gravadas lá. Também falar que essa iniciativa ela integra o Plano Anual Casa Museu Ema Clabin Digital 2026, contemplado pelo Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais PROMAC, da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, com patrocínio da Quinto Andar e da Google Cloud, e a Casa Museu também conta com o apoio da Clabin S.A. Agora, para apresentar o nosso palestrante rapidinho, o Ricardo Cardim é mestre em Botânica pela Universidade de São Paulo e diretor da Cardim Arquitetura Paisagística, escritório de paisagismo premiado com a International Architecture Awards. É especialista em clima, saúde e infraestrutura verde, integrando o grupo de especialistas da iniciativa ATACH, no contexto do Banco Mundial e do Sistema das Nações Unidas. Criou a Floresta de Bolso, técnica de restauração de florestas nativas em ambientes urbanos e rurais, e publicou os livros Remanescentes da Mata Atlântica, As Grandes Árvores da Floresta Original e seus Vestígios, e Paisagismo Sustentável para o Brasil. Então, agora com vocês, eu convido o Ricardo Cardim para poder fazer essa palestra. Uma boa palestra a todos. Bom dia a todos. Eu vou fazer a palestra sentado. Eu gosto de fazer de pé, mas pediram para eu fazer sentado para poder filmar. Agradeço à Casa Museu Ema Clabin pelo convite, pelo gentil convite. E, gente, vocês chegaram, vocês viram que eu estava aqui dentro do computador, né? A culpa é do abandono da arborização da cidade. Por quê? Eu deixei, foi uma correria a semana, eu falei, não, tranquilo, eu faço a apresentação sábado cedinho, dá tempo e tudo bem. Mas, claro, caiu uma chuvinha minúscula em Pinheiros, acabou a energia. Simplesmente acabou a energia, porque a nossa arborização está abandonada há mais de 50 anos, ela cai com sol, cai com chuva, e a fiação é uma fiação elétrica barata, que é feita em postes, na cidade mais rica do país, e aí é isso que acontece e que vai acontecer cada vez mais na atual crise climática ambiental que a gente vive. Então, trago aqui para vocês hoje uma apresentação para nós entendermos esse território que nós vivemos e que, para quem nasceu, assim como eu, nessa metrópole, depois que ela já era metrópole, eu nasci em 78, parece que essa cidade foi sempre assim, esse aglomerado de 22 milhões de pessoas, onde ela não para de crescer nunca mais, verticalizar, expandir, e cada vez mais concreto e asfalto, e parece que esse local nunca foi natureza. Desde criança, eu tenho uma curiosidade imensa de ter uma máquina do tempo e voltar na cidade de São Paulo e tentar entender como era São Paulo há 800 anos atrás, por exemplo. Imagine São Paulo no ano de 1226. O que era essa cidade? Aqui onde está agora, o que tinha aqui? Que bichos estariam passando aqui agora, em 1226? Então, é um exercício muito interessante, porque a nossa espécie ela se tornou uma espécie capaz de mudar profundamente os ambientes, mas profundamente, a ponto da gente não conseguir mais imaginar o que era isso há algum tempo atrás. E se a gente pensar
150, 200 anos atrás é nada, perto de um planeta que tem 4 bilhões de anos, e nós, como espécie Homo sapiens, 300 mil anos. E estamos aqui, como dita a civilização, há 500 anos de invasão, mas já tinham pessoas aqui há 30 mil anos, 40 mil anos, mas é tudo muito pouco, tudo muito recente. Mas a nossa destruição é extremamente recente. Então, como, para o absurdo de um país como o Brasil, que tem condições, a gente não tem nenhum museu na cidade de São Paulo que conte a história do que era a cidade de São Paulo, o que era o seu território original, como ele se transforma e o que chega para nós ao século XXI. Não existe esse museu na cidade de São Paulo, ou uma coleção pública nesse sentido. O que a gente traz aqui ainda é consideravelmente inédito para grande parte da população. Eu tentei escrever um livro, meu primeiro livro, na verdade, sério, assim por dizer, eu tentei escrever ele em 2007. Ele ia chamar Flora Paulistana, Histórias e Transformações. Ele ia sair pela editora Meta Livros, na época. Porque, justamente, era uma fase que eu comecei a ficar na botânica da USP mais tempo, e aí eu cheguei à conclusão que eu precisava escrever um livro sobre a história da vegetação, da natureza da cidade de São Paulo, para que os paulistanos entendessem o que era o passado da cidade de São Paulo. E eu fiquei estudando 2 anos. Eu escrevi 7 cadernos universitários. Eu ia na biblioteca da FEFELESH, da FEA, de vários lugares, do Arquivo Municipal, e aí eu li quase todos os inventários e testamentos, datas de terra, atas da Câmara Municipal. E isso me deu uma noção muito interessante sobre o que era a cidade de São Paulo antes de virar metrópole, no que se refere à natureza. Não consegui patrocínio naquela época para publicar o livro, então não fiz o livro, né, por total falta de patrocínio. Mas isso trouxe um conhecimento que alimentou um blog que eu tive, que era o blog Árvores de São Paulo, que aí veio um começo de uma longa história. Bem, então vamos lá. Vamos começar aqui. Bem, hoje, então, a gente herdou essa cidade gigantesca de concreto e asfalto, né? A maioria de vocês, eu acredito que nasceram já, ou vivem, quando vieram para São Paulo, numa cidade desse jeito. Mas o que pouca gente sabe é que São Paulo era um local de extraordinária biodiversidade. São Paulo tinha mais de biodiversidade do que o Rio de Janeiro, por exemplo. Por quê? São Paulo era um ecótono. Essa palavra esquisita da ecologia significa um encontro de diferentes floras. Em São Paulo, chegava o Cerrado do Centro-Oeste. Em São Paulo, chegava a Mata Atlântica úmida e de neblina da Serra do Mar. Chegava a Mata Atlântica mais seca do interior paulista. Chegava a floresta de araucárias do sul do Brasil, com também elementos dos pampas. Então, São Paulo era um local de extraordinária natureza. Não era à toa que os povos originários, os indígenas, moravam aqui em São Paulo. Tinha uma alta produtividade de vida, tinham recursos para eles morarem aqui, nesse local que também encantou os europeus que aqui chegaram no século XVI. Quando a gente lê Padre Anchieta, né, nas suas cartas, Fernão Cardim, eles falam que isso aqui era um novo Portugal, um local de clima temperado. Eles acharam esse local maravilhoso, porque ele era realmente lindo. São Paulo tinha, se você andasse, por exemplo, agora daqui, em direção ao Espigão da Paulista, né, o Morro da Paulista, que divide a bacia do rio Tietê com o rio Pinheiros, a gente estaria agora aqui nesse local andando entre brejos, né, pantanais, que horas subiam e ficavam mais secos, e aí apareciam ilhas de Mata Atlântica com araucárias no meio de campos, que eram os campos cerrados. Aí você ia subindo em direção à Paulista, tinha muitos campos de cerrado. O professor Aziz Absaber falava disso. E aí entrávamos na Mata do Caaguaçu, a floresta grande dos indígenas. Você imagina o que era uma floresta grande para os indígenas, acostumados às florestas, chamarem ela de grande. Caá, floresta. Guaçu, grande. E aí você atravessava ela e ia em floresta até os Campos do Guaré, que é onde hoje é o bairro da Luz, ali do Pari, que eram os campos naturais que antecediam o rio Tietê,
com as suas florestas beiradeiras, com as suas várzeas, que diz a lenda, as onças desciam da cantareira para caçar os cervos que pastavam nessas várzeas. Então, eu vou trazer aqui para vocês as imagens que sobraram um pouco dessa São Paulo dos Campos de Piratininga. Assim como o Brasil, que tem nome de uma árvore, São Paulo tem nome de natureza, de uma vegetação. Eram os Campos de Piratininga. Esses Campos de Piratininga provavelmente se referiam aos cerrados que a gente tinha aqui. Afinal, vocês já ouviram falar, Santo André da Borda do Campo, São Bernardo da Borda do Campo. O que era isso? Quando os primeiros europeus subiram a Serra do Mar, ali para o Paranapiacaba, e atravessaram aquela floresta que falavam que tinha que ir engatinhando, que era um dos piores lugares, um dos piores caminhos do mundo, pela floresta e pela ribanceira, chegaram em cima e encontraram campos abertos. Isso eram os campos nebulares, que hoje a gente tem ainda o núcleo Curucutu, que tem ali esses campos nebulares preservados, de altíssima biodiversidade, tá, gente? Não tem nada a ver com aqueles campos de braquiária que a gente vê nos pastos africanos de hoje. Eram locais que você tinha dezenas de espécies em 1 metro quadrado, desde pequenas plantinhas a plantas maiores. Esses campos nebulares, eles iam se transformando em campos cerrados, ou seja, um tipo de cerrado baixinho, e aí era o campo, o aberto, a borda, que isso que Anchieta e os primeiros cronistas falaram, e que chamaram, junto com as várzeas, como as várzeas do Tamanduateí, que eram abertas também, dos Campos de Piratininga, que caracterizaram a paisagem e deram o nome a São Paulo dos Campos de Piratininga. Essa imagem que vocês estão vendo aqui na tela, ela é um desenho que a BBC fez com a minha consultoria. Então, a gente tentou redesenhar o que era São Paulo antes dos humanos, assim por dizer, ou pelo menos antes dos ditos civilizados. Então, a gente tem aqui Jaraguá, Pirituba, Rio Tietê, Pinheiros, Butantã. Percebam, gente, que as florestas estão em forma de ilhas, redondinhas. Por quê? Quem já não ouviu falar no bairro aqui de São Paulo que chama Capão Redondo? Capão é como os antigos chamavam uma ilha de floresta no meio dos campos. E por que redondo? Porque os campos naturalmente pegavam fogo. O cerrado é um pirobioma, ou seja, piro, fogo, bioma. Ele é um bioma que depende do fogo na sua evolução ancestral. O fogo não é ruim para o cerrado, desde que na ocorrência e periodicidade correta. A gente acha carvões enterrados de milhares de anos atrás, de incêndios naturais no cerrado. E o cerrado, ele evoluiu com fogo. Então, a gente tem muitas árvores que têm tronco subterrâneo, que são os xilopódios. Esse tronco subterrâneo pode ter centenas de anos. E é que nem uma mandioca, eu brinco, né? Para ser didático. Ele guarda lá dentro comida e água para a planta, e quando passa o fogo, ele fica guardadinho. Aí ele rebrota muito forte depois do fogo. E esse fogo que pegava nos campos de Piratininga, primeiro de formas naturais, como, por exemplo, relâmpagos, trovões, e até quartzo que queimava e fazia um efeito lente, depois com os indígenas, ele lambia essa beirada da floresta. A floresta, como era muito úmida, não pegava fogo, geralmente, porque o fogo, como ele era periódico, não tinha grande matéria orgânica acumulada. Então, o fogo tinha uma temperatura suficiente, a natureza é incrível, né, para não entrar na floresta, mas ele lambia a volta da floresta. E aí, o que ele fazia? Ele não deixava a floresta invadir o espaço do cerrado, e a floresta ficava redonda. Então, Capão Redondo. Ah, naquele Capão Redondo ali, ó lá. Ah, aquele é o local do Capão Redondo. Depois, bairro do Capão Redondo. Então, São Paulo tinha essas florestinhas em forma de ilha. E a gente tinha aqui, claro, uma fauna incrível, né? De onça pintada, tucanos, tamanduás. Era um paraíso esse local, né? E aí, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui um desenho
que quando eu fiz a minha primeira exposição em museu na vida, eu fui convidado a ser co-curador numa exposição que chamava Território Paulistano, que ainda está ali onde hoje é a Fundação Padre Anchieta, né, na Casa Fábio Prado, que era o Museu da Casa Brasileira. Em 2014, eles me chamaram para recontar a história do que era aquela região toda antes da urbanização da metrópole. E aí me pediram para fazer um desenho. Então, eu fiz um desenho que recria essa região antes dos humanos. Esse desenho, na verdade, é como a gente estivesse olhando do bairro do Morumbi, onde hoje está ali, mais ou menos, o Shopping Cidade Jardim, ou a ponte ali a ponte do Morumbi. E aí a gente olha o bairro do Brooklyn, a Berrine, o bairro do Brooklyn, lá em cima a Avenida Santo Amaro, o Vereador, e lá no fundo, aquele morro, a gente vê o Espigão da Paulista, que tem a Mata do Caaguaçu no seu cume, e as encostas meio peladinhas, que eram os Campos Cerrados do professor Aziz Absaber. E olha, aí eu chamo a atenção para vocês verem que perto do Rio Pinheiros, que está à esquerda da imagem, serpenteando, de cor escura, ele era um rio de cor oleosa, falavam, né? Um rio de verde escuro. Tinha muita matéria orgânica no rio. E você vê o Gerivás, né? O Rio Pinheiros era o rio Jeribatiba. Jeribatiba, Tiba é muito dos indígenas, e Gerivá era a palmeira Gerivá. Tinha muita palmeira Gerivá na beira do Rio Pinheiros, que é um restaurante da floresta. A palmeira Gerivá alimenta uma série de aves e mamíferos, e principalmente quando a floresta não oferece comida. Então, ela é imprescindível à vida da biodiversidade, e ela tinha muito na beirinha do rio. E repara que no meio das várzeas, que eram esses capins alagados do Rio Pinheiros, que a gente tem ainda a terra preta, quando a gente cava, se a gente cavar aqui, agora, a gente vai encontrar uma camada de terra preta, depois da terra humana. Essa terra preta era a várzea do Rio Pinheiros. Era terra orgânica, formada por milhares de anos de brejo. E a gente tem essas ilhotas, que eram o que o professor Aziz Absaber falava de dique seco. Dique seco era quando o rio ia mudando de lugar, né, que o rio vai mudando de lugar com o tempo, né, ele vai serpenteando, isso é, antes da gente fazer esse monte de besteira. Aí, ele ia mudando com o tempo. E aí, ele fazia uma margenzinha mais alta, tipo uma lombada. Essa lombada ficava mais seca. Então, ali nasciam florestas. Tinha condições de nascer floresta e de não ficar várzea. E aí vocês veem essa ilhotinha com os gerivás que eu desenhei no meio da várzea. Subindo para a parte mais drenada, mais seca, começam a ter as araucárias. As araucárias normalmente nasciam nos campos. A araucária gosta de luz quando é jovem. Ela não gosta de nascer dentro da floresta. Por isso que tem pessoas que falam que as araucárias foram muito plantadas, muitos cientistas falam que foram plantadas pelos indígenas. E foram se expandindo nesses campos, colonizando esses campos, e depois elas criavam condições para nascer floresta embaixo, umidade, e elas aguentavam fogo, né? A araucária aguenta bem incêndio em campo natural, não de braquiária. E aí a gente vê as araucárias subindo o Brooklyn, formando esses bosquetes de araucária, e os Campos Cerrados no meio. Imagina que delícia que era passear nessa São Paulo de 400, 500 anos atrás. Ela tinha um clima frio. Eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto de um clima frio. Então, São Paulo era um local de clima temperado, se falava. A Anchieta descreve que as poças de água congelavam no inverno. Congelavam, gente. Fazia casca de gelo nos riozinhos, nos laguinhos. E isso acontecia até meados do século passado na zona leste de São Paulo, quando tinha verde ainda. Aí a gente mudou o clima da cidade e acabou qualquer chance disso. Muito raramente a gente tem uma geada em São Paulo, mas muito raramente. Essa é talvez a imagem mais antiga de uma recriação da paisagem paulistana, de quando São Paulo ainda era essa pequena vilazinha encarapitada ali na colina histórica. É um desenho um pouco, talvez, imaginado, de Jean-Baptiste Debré, de 1827, mas ele é legal, porque ele mostra ali no coração, né? Acho que tem o pátio do colégio, com a sua torrezinha ali no meio da imagem, no alto da colina histórica, e a gente tem à direita o Largo São Bento, e a gente tem as capoeiras.
as capoeiras de Mata Atlântica. Está vendo essa florestinha na encosta da colina histórica, que dá para a várzea do Tamanduateí? Então, eles se falavam que os antigos deixavam essas capoeiras por quê? Não porque eles eram ecologistas, porque não tinha gás naquela época. Então, toda a comida dependia de lenha. Então, eles deixavam essa floresta ficar rebrotando para poder ter lenha sempre para fazer comida. E aí, a gente descendo em direção à várzea do Tamanduateí, onde tem aquela história, né, que depois que tinha cheia na época das chuvas, a várzea começava a secar. E aí ficavam poças com peixes. E essas poças, quando secavam, os peixes morriam. E viam os tamanduás comer as formigas que iam comer os peixes, né? Então tem essa lenda. E essa várzea, que tinha muito peixinho, tudo, tinha uma mata ciliar com araucárias. Se vocês olharem, aqui não sei se vai aparecer meu... Aqui, opa, peraí, volta. Ó, vocês estão vendo a minha seta aqui? Deixa eu ver. Não, a seta não aparece, infelizmente. Mas embaixo, vocês estão vendo que tem uma linha de floresta. Essa linha de floresta, se vocês olharem, tem araucárias desenhadas por Debré. Tinha araucárias na beira do rio Tamanduateí. Então, a araucária era uma espécie típica paulistana também. E olha só essa foto tirada pelo botânico Alfred Usteri. Para vocês entenderem o impacto dessa foto, aquela paisagem bem lisa e homogênea depois desse campo é onde está a Marginal Tietê hoje, as Marginais Tietê. Aí é uma foto tirada de Santana. Ele está nos morros de Santana, na zona norte de São Paulo, tirando a foto em direção ao rio Tietê, às várzeas do rio Tietê. E olha só, gente, parece que tem um pé de abacaxi ali à direita inferior da foto. Esse pé de abacaxi é uma planta que chama língua de tucano. A língua de tucano é uma planta típica dos campos cerrados de São Paulo, muito bonita, que ainda tinha nos campos da USP, antes da destruição de 2010, e que Anchieta fazia alpargatas com ela, né? Ele deitava essa e gravatás em riachos, deixava apodrecer e depois tecia esses fios, que nem sisal, para fazer os sapatos que ele fazia as andanças. E aqui a gente vê como era heterogênea essa vegetação dos campos cerrados. Olha como tem plantinhas diferentes, né? Então a gente vê florzinhas branquinhas, várias formas diferentes, e é isso. Era um local que tinha mais de 30 espécies nativas por metro quadrado. Então, esses campos cerrados, em 1 metro quadrado, a gente tem mais diversidade do que uma floresta nativa da Europa. É riquíssimo o que a gente herdou. E os campos cerrados paulistanos são negligenciados até hoje, foram sumariamente destruídos. Eu tentei salvar 2. Em 2010, eu briguei para preservar uma área que eu tinha descoberto no Jaguaré, que virou depois, graças ao Eduardo Jorge, que era secretário do Verde na época, o Parque Dr. Alfred Usteri. Esse parque visava preservar, pela primeira vez, a vegetação de campos cerrados na cidade de São Paulo, os campos de Piratininga. A gente conseguiu que ele fosse efetivado, depois de muita luta, inclusive explicando isso para os técnicos do Herbário Municipal. Eu fiz parte de um grupo de trabalho, tudo voluntariamente para isso. Bem, mas aí o parque foi abandonado, as plantas exóticas invasoras acabaram colonizando e sombreando o cerrado, porque o cerrado não tem mais fogo natural para ser manejado, então ele acabou sendo engolido por essas plantas de sombra, e também plantaram árvores de depávila. Pasmem, né? Então, não conseguimos. Aí a gente lutou para tentar preservar. Lembra quando a USP fez, em 2010, os novos museus da USP, o novo centro de convenção da USP? Bem, eu descobri que aquela área, parte dela que tinha sido licenciada legalmente, tinha um remanescente incrível dos antigos campos do Butantã. O Butantã tem esse nome indígena que significa terra dura. Por que tinha esse nome terra dura? Porque o cerrado, quando ele pegava fogo, ele queimava também a matéria orgânica que tinha no solo. E aí ele abria
em lugares que a terra era muito dura e ruim, como é a terra paulistana. A terra paulistana não é fértil, né? Por isso que ninguém plantou café aqui. Ela é uma terra mais fraca. Então, nas áreas que era aquele saibro argiloso, abriam buracos no cerrado quando passava o fogo, e virava uma terra batida. E aí os indígenas chamavam de Butantã, terra dura. E esse local da USP tinha ainda esse cerrado com barba de bode, todos aqueles capins nativos, era um museu vivo, que se tivesse na Alemanha, iria ter lojinha de souvenir do lado. Mas, no Brasil, o que aconteceu? A USP não só destruiu aquilo, na época, além do que, depois que a gente brigou, conseguiu colocar aquilo numa folha inteira, no jornal Estado de São Paulo de domingo, na época, em 2010, e aí teve a promessa que a USP iria preservar aquelas áreas. Em 2014, eu fui lá, eles tinham construído um alojamento de funcionário em cima do cerrado, destruindo o cerrado, e na parte que sobrou, eles aterraram com 1 metro de terra o cerrado e plantaram árvores para compensação ambiental. Árvores da Mata Atlântica, em cima de um dos últimos vestígios da paisagem que deu nome à cidade de São Paulo. Isso é o quê, gente? Ignorância. Se houvesse um museu que contasse essa história para as crianças paulistanas, para os paulistanos, se isso estivesse na legislação, hoje já é considerado depois da briga, mas naquela época ninguém sabia. Eles só licenciaram as árvores, não olharam para os campos cerrados. E os campos foram sumariamente destruídos, mesmo depois de todo o aviso. Então, esse é o Campo Cerrado. Aqui uma imagem, olha que lindo, gente, essa fotografia. Essa fotografia eu descobri em uma revista do Museu Paulista, do começo do século, e que ela retrata uma vista do bairro de Alto de Pinheiros, do outro lado do Rio Pinheiros, a partir de Osasco. Então, eu estou na margem do Rio Pinheiros de Osasco. E aí vocês veem o Campo Cerrado, né, é bem diferente da braquiária, ele é um capim que parece uns pincéis, né? Isso aí eram várias espécies de capins, dezenas de espécies de capins, não era um pasto. E um monte de plantas dentro deles, como gabiroba do campo, o araçá do campo, que deu nome ao caminho do Araçá e atual cemitério do Araçá, o murici do campo, e tantas outras plantas lindas do Cerrado Paulistano. O Cerrado Paulistano tinha, segundo Alfred Usteri, lá no bairro de Genópolis, melancia do Cerrado. Vocês sabem o que é a melancia do Cerrado? É uma joia. Eu, até hoje, só vi uma vez essa planta. Ela foi descrita pelo botânico Alfred Usteri acontecendo ali na região da Avenida Angélica. Ela é uma melancia perfeita, só que menorzinha, com aquelas listrinhas verde escura e verde claro, e ela é comestível. E hoje está praticamente extinta. Falam que ainda tem no Parque do Juqueri, né, que é a última mancha de cerrado real perto da metrópole. Está a 20 quilômetros da metrópole em linha reta, e tinha lá. Né? Então, todas essas joias da biodiversidade que nós somos completamente ignorantes, que não aprendemos, existiam nesses campos cerrados. E olha que legal a florestinha redonda. Está vendo as florestinhas redondas? Né? Então, a florestinha redonda no meio do campo, e lá embaixo a gente tem aquela parte mais lisa, que é a várzea do Rio Pinheiros, que corria serpenteando ali embaixo, e do outro lado, o bairro de Pinheiros com as suas araucárias. E a Mata Atlântica? São Paulo também tinha uma Mata Atlântica possante. Prova disso é o que sobrou no Trianon, ali, por mais que ele tenha sido maltratado nos últimos 120 anos, e continua sendo maltratado atualmente, isolado, com planta exótica invasora, sem enriquecimento da sua erosão genética. Mas olha só aqui, vocês estão vendo que tem um calhambeque embaixo de uma árvore ali na foto? Dá uma olhada. Esse calhambeque mostra o tamanho dessa floresta. A Mata Atlântica de São Paulo, por mais que o solo não seja um solo rico, ela era formada por árvores com mais de 30 metros de altura. Quando a gente fala uma árvore com 30 metros, equivalente a prédios de 10, 12 andares. E essa floresta tinha árvores enormes, cheios de orquídeas e bromélias, porque São Paulo era muito úmido. Então, a gente tinha uma floresta em cada copa de árvore antiga dessa cidade. Quase não sobrou nada, né? E aqui é uma foto do botânico Frederico Carlos Roene. Frederico Carlos Roene foi um herói
da biodiversidade brasileira. Ele foi um botânico, um cientista, um ativista que viveu a primeira metade do século XX e que lutou, convencendo políticos a preservar a flora paulistana, tanto que ele conseguiu criar o Jardim Botânico de São Paulo e preservar a Mata do Estado, que hoje é aquela última mancha de floresta na zona sul de São Paulo, onde está o zoológico, o Jardim Botânico, enfim, cheio de plantas invasoras, mas que sobreviveu ali na margem da rodovia dos imigrantes. Frederico Rene também foi o único que estudou com afinco a vegetação da cidade de São Paulo depois de Usteri e documentou, conseguindo verbas públicas, para fazer livros que até hoje são os únicos que contam para a população o que era essa paisagem riquíssima da biodiversidade paulistana. Mas, infelizmente, ele segue esquecido, enquanto muitos políticos que nem mereciam têm nomes em lugares famosos. Bem, olha que foto incrível, gente. Essa é a Avenida Paulista. É a foto mais antiga que a gente tem da Avenida Paulista. Ela tinha araucárias também, né? São Paulo tinha, como eu disse para vocês, muitos bosques de araucárias. E era costume dos antigos caipiras, quando eles derrubavam a floresta, deixar as araucárias, porque eles achavam bonito, eles gostavam do pinhão, né? A gente tem relatos nas atas da Câmara Municipal do século XIX, que o pinhão era vendido em São Paulo, no centro da cidade, como hoje se vende hot dog. Era uma guloseima, um quitute. Você estava andando ali no centro em 1880, por exemplo, numa tarde fria e garoenta de maio, e você comprava dos vendedores pinhão quente para comer. Então, o pinhão ele era um alimento muito comum, tanto para os povos originários, quanto para os primeiros paulistanos. E esse era o panorama de onde está hoje a nossa avenida principal de São Paulo. Olha que legal esse desenho, né? É de 1847, de um artista brasileiro, Miguelzinho Dutra, um artista muito bacana, e ele desenhou aqui onde foi o sítio da Independência, mas se vocês olharem, tem um obelisco, não tem um obelisco desenhadinho no meio? Olha para a esquerda do obelisco, vocês vão ver duas árvores que parecem dois guarda-chuvas, ali no fundo. São duas araucárias, ali nos campos do Ipiranga. Ipiranga tinha muito cerrado. O botânico Frederico Rene estudou esse cerrado quando ele fez o primeiro jardim botânico ali com outros cientistas, onde hoje é o Museu Paulista do Ipiranga. E olha essa foto, gente, parece o Pantanal mato-grossense, né? Mas, pasmem, era São Paulo, ali na região de Santo Amaro, o Rio Pinheiros. Né? Parece um Pantanal mato-grossense, com seus aguapés, suas lagoas, a floresta em volta. Olha o que a gente destruiu e tão rapidamente, né? A gente transformou isso numa vala de esgoto. E aqui, o Rio Pinheiros, na primeira metade do século XX. Essa pontezinha que vocês estão vendo no meio é aqui, a poucas centenas de metros, a ponte Cidade Jardim. E essa floresta caprichada, cheia de curvas, é onde é o atual Jockey, que deveria virar parque. Bem, olha só o Rio Pinheiros correndo, serpenteando, e eu chamo a atenção embaixo, vocês veem, parece uma ferradura abandonada no pasto, mais escura, e do lado uma lagoa mais escura. O que é isso, gente? Isso eram celeiros de vida. São antigos braços do Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros, como todo rio de planície, ao longo de centenas de milhares de anos, ele ia mudando de lugar. O tempo todo ele ia mudando de lugar. E quando ele mudava, a gente vê isso nos rios amazônicos ainda, ele deixava braços de rios abandonados, que viravam berçários de peixes. Quando o rio inunda, ele vai para lá, e aí os peixes botam os ovos, nascem os alevinos, filhotinhos, eles crescem seguros ali relativamente, depois voltavam para o rio principal na próxima cheia. E ficava ali toda uma porção de vida. E a gente vê à direita, estão vendo florestas em faixas? Onde hoje é o bairro Cidade Jardim, o shopping Cidade Jardim? Então,
aí eram esses diques que o professor Aziz Absaber contava, né? Conforme o rio ia mudando de lugar, ele deixava essas lombadas que cresciam florestas, com jequitibás, com ingás, copaíbas, todas essas árvores. E é impressionante como a gente destruiu esses rios rapidamente. Essa imagem que vocês estão vendo, idílica, né? Esse é o luxo de verdade, eu brinco. Luxo não é comprar uma bolsa cara, luxo é você ter chance de fazer isso na sua cidade. Isso é uma família paulistana, num domingo de sol, curtindo o rio Tamanduateí, em 1910. Um rio hoje que está sepultado por muralhas de concreto, uma vala de esgoto entre a Avenida do Estado. Foi assim, há 116 anos atrás, para famílias paulistanas poderem curtir a natureza. Bem, e como é que nós, seres humanos, ditos civilizados, herdamos e lidamos com toda essa biodiversidade que encontramos nesse território mágico chamado Piratininga? Quando a gente constrói nossa cidade aqui, a partir de 1554, a cidade é, antes de tudo, completamente árida. A gente encontra, nas atas da Câmara, que São Paulo não podia ter árvores e nem um pé de capim crescendo nas suas ruas. São Paulo era uma acrópole, como a gente fala, nos primeiros séculos. Ela ficava lá, encarapitada, na colina histórica, né? Então, só para vocês se localizarem, a gente tem hoje, onde tinha o Ribeirão do Anhangabaú, hoje sepultado pelo deserto dos Chicletes. A gente tem a colina histórica, aí a gente tem o Tamanduateí. Então, era quase uma ilha, porque juntava aquilo tudo, ia para o rio Tietê, e a gente só tinha a ligação da colina histórica com aquela parte da Liberdade ali, né? Então, era uma ilha, praticamente, um istmo, né? E o que os primeiros portugueses fizeram? Eles morriam de medo da biodiversidade nativa. A floresta, para os portugueses, era a fonte de todos os males. Eles acreditavam que tudo de ruim vinha da biodiversidade nativa. Vinham as doenças misteriosas, os maus espíritos, as feras, como os tigres, vinha os animais peçonhentos, como as cobras, escorpiões e outros animais imundos, os canibais, os inimigos, que eram os povos originários, tudo de ruim vinha. Então, eles construíram uma muralha. São Paulo tinha uma muralha em volta da cidade, que nem um Forte Apache. Tanto que tinha nas primeiras atas de Câmara que obrigasse a dar multas para as pessoas que abriam buracos nessas muralhas, né, já fazendo jeitinho desde aquela época, para poder acessar mais fácil a roça. E aí, claro, interrompia a defesa da cidade. Então, dentro dessa cidade, não podia ter verde. E a gente vê isso nas fotos de Militão. Militão foi um fotógrafo que fotografou São Paulo em 1860, 70, e dá para ver direitinho. Olha como a rua era árida, gente, não tinha nada. E isso era totalmente proposital. Eu vou ler aqui para vocês, né? Olha lá, Atas da Câmara de São Paulo, de 8 de março de 1820, vetava que os moradores tivessem em seus quintais ou chácaras árvores com os ramos pendentes sobre as ruas, e exigia que fossem podadas no nível dos muros, sob penas de multas de 6.000 réis. Era uma perseguição deliberada à vegetação, a ponto de não poderem sair galhos de árvores dos quintais em direção à rua. Olha só como era a nossa mentalidade naquela época. Bem, mas quando chega o final do século XIX, a segunda metade do século XIX, a gente começa a ter o dinheiro do café. A gente começa a ficar rico com o café. E com o dinheiro do café, a elite financeira da cidade de São Paulo começa a viajar para a Europa, mandar os filhos para a Europa. E lá eles começam a ver algo que muito interessante acontecia na Europa. O Brasil adorava a França naquela época. Então, chique era ir para Paris naquela época. E aí, esses europeus, esses brasileiros que foram para a Europa, começaram a ver que Paris estava sendo inteira demolida. Era o Barão de Osman, um personagem daquela época que adotou a ciência daquela época como norte para sanear a cidade de Paris. Paris, naquela época, era uma cidade pestilenta,
como todas as outras cidades do planeta. O que era uma cidade pestilenta? Era uma cidade cheia de epidemias, varíola, cólera, doenças misteriosas, matavam a população de uma hora para outra. As pestes, e de repente tinha uma peste e morria uma grande parte da cidade. E a cidade era um amontoado de esgoto, de lixo, de falta de higiene, aquilo que a gente vê naqueles filmes que nem Perfume. Bem, o que o Barão de Osman fez, né? Havia na época a teoria do higienismo. O higienismo acreditava que as doenças vinham de emanações pútridas. O que era isso? Eram como se fossem vapores que eles chamavam de miasmas. Esses miasmas saíam de lugares que eram muito úmidos, com lixo, esgoto, que não chegava o sol, que não tinha vegetação. Então, cidades medievais eram muito propícias aos miasmas. E aí o Barão de Osman começa a demolir Paris inteira. Abre aquelas avenidas enormes, planta alamedas de árvores, traz o sol para a cidade, traz parques, arborização, numa coisa incrível, que virou a cidade-luz do século XX, e que até hoje é. E hoje Paris está se reinventando de novo, mas é uma outra história para o verde. Mas então, aí os paulistanos ricos viram aquilo e falaram, cara, a gente precisa trazer isso para São Paulo. Vamos fazer a mesma coisa em São Paulo. E aí começa a mudar a mentalidade. Então, essa elite começa a pegar alguns pontos da cidade, claro que as partes ricas, e começa a transformar em pequenas Paris. A gente vê nesse mapa incrível, né? Esse mapa é de São Paulo de 1873. Eu escrevi agora, eu lembro de memória que é 73, mas é por aí. Olha que legal, gente. Eu não vou poder apontar muito para vocês, né? Eu posso apontar. O Cris, eu posso sair só para apontar o mapa? Deixa. Tá bom. É que eu tenho que mostrar para vocês, porque aí a coisa fica melhor. Olha aqui, gente. Estão vendo essa arvorezinha aqui? Essa aqui é a figueira do Ferrão. Oi. É que eu tava. Não, tem fio. Então, gente, vou voltar aqui. Olha que interessante esse mapa, né? Esse mapa mostra o verde pela primeira vez na cidade de São Paulo, pela primeira vez, inédito. Os outros mapas não mostravam nada. Então, olha o que a gente tem que legal aqui, ó. A 580 metros da figueira. Está vendo uma figueira gigante? Olha o tamanho da casinha. Olha o gerivás aqui no meio. Isso aqui era uma das figueiras bravas que serviam de monumentos verdes da cidade de São Paulo. Eram figueiras de 300 anos, nativas, ficus organenses, que existiam na floresta original de São Paulo, e os antigos não cortaram, porque eram pontos de referência. Então, quando o Dom Pedro I chegava do Rio de Janeiro para encontrar a Marquesa de Santos, ele via a figueira do Ferrão e sabia que estava chegando na cidade. Via lá de longe uma figueira grande. Ela era um ponto de referência. E ficava aqui na entrada da Ladeira do Carmo, que era a entrada do Rio de Janeiro, da cidade de São Paulo. Olha a arborização. Uma árvore do lado da outra, começando. E aqui a gente tem o primeiro parque público da cidade de São Paulo para ver e ser visto. Porque na Europa surgem no século XIX, principalmente, vira moda, os parques para a burguesia se exibir. Então os ricos iam lá, bem arrumados, fazer o footing, que era chique. Você fazia negócios, você encontrava os outros. Tinha até, inclusive, horário para os ricos e horário para os pobres. Né? Então, isso no Jardim da Luz também tinha. Mas aqui foi o primeiro, a Ilha dos Amores. Né? Olha só, tinha um paisagismo já incipiente aqui. E olha que arborização linda, numa época que não tinha ainda carros automotores. 3 linhas de árvores na rua. Aí a gente tem as primeiras arborizações aqui na cidade. Né? Aqui, ó, no Largo do Palácio, a gente tinha as plantas exóticas, que eram as casuarinas, aquela planta exótica invasora da Austrália que parece um pinheiro. O Largo de São Bento já tinha sua primeira arborização. Aí a gente começa a ter, olha aqui, o Jardim da Luz, o canudo do Dr. Teodoro, que foi um prefeito que cuidou da cidade, um dos raros prefeitos que cuidaram da cidade. Ele fez um mirante para as pessoas poderem olhar a cidade. E olha a arborização na Avenida da Luz aqui, que bacana, né? Então, a cidade, nessa época, começa a receber as primeiras menções a esse verde.
E isso vem do higienismo, dessa elite que começou a se preocupar com a cidade. Olha um dos primeiros desenhos da figueira do Ferrão. Essa é a figueira que Dom Pedro I olhava quando chegava do Rio de Janeiro e marcava a entrada da cidade de São Paulo. Ela foi cortada no século XX e hoje a gente tem a Rua da Figueira ali no gasômetro. Ela ficou só o nome da rua, né? Mas olha o tamanho dela, e vocês veem o Gerivás em volta, que nem o desenho lá, né? E olha direito uma araucária. Tinha araucária em todos os lugares da cidade. E olha que lindeza que já foi a Avenida Tiradentes. Aquele descalabro que é hoje, já foi assim, né? Já foi uma alameda. Tudo bem que eram plátanos, mas olha que coisa mais linda. Pelo menos eram árvores grandes, que faziam sombra. Então, já foi essa maravilha. Olha o que era a arborização de São Paulo na época do higienismo. Os governantes daquela época, como o doutor Antônio Prado, que era muito esclarecido, sabiam que a árvore era fundamental para a saúde das pessoas, mesmo sem ter a ciência de hoje. Sabia que era importante ter uma cidade onde as pessoas caminhassem sob sombra. E hoje a gente vive o apagão verde em plena crise climática. Hoje, a gente desaprendeu, nossos governantes morrem de medo de árvores em linha, eles morrem de medo de árvores grandes, mas São Paulo já foi essa maravilha. E aí, aqueles locais que eram só terreiros, daquela do século XIX, onde a cidade bania qualquer tipo de verde, ganham ajardinamentos. Essa imagem que vocês estão vendo à esquerda é o Largo dos Curros. O que é essa palavra esquisita? Curros parece palavrão, né? Mas isso aqui era o Largo das Touradas. São Paulo tinha touradas e tinha cerco de cavalinhos. Como eram chamados, eram os eventos da época que não tinha grandes atrações para a gente se distrair. Então, eram shows feitos com cavalos, bois, etc., e se fazia isso nesse espaço que é hoje a Praça da República. Era um lamaçal, como vocês podem ver. E aí, quando entra o higienismo e a Belle Époque, na virada do século XIX para o século XX, São Paulo ganha um paisagismo, né, em todas essas áreas, que era o título de embelezamento da cidade. Mas isso não ocorre somente nas áreas públicas. Os abastados, a elite financeira da época, formada pelos barões do café, também começam a mudar de mentalidade. Então, à direita, a gente vê uma casa com as janelas viradas para a rua. Esse era o modo antigo de pensar, onde o jardim não era algo importante. O jardim era somente o quintal do fundo que tinha o pomar, tinha horta, galinheiro, coisas do serviço. Quando os paulistanos começam a admirar a Europa, eles começam a fazer jardins na frente da casa, jardins ornamentais. Era como se fosse um cartão de visitas de que eu era uma pessoa esclarecida, sofisticada e viajada. Então, eu sabia o que era bom, e aí eu fazia que nem à esquerda, né, a casa que hoje é a FAO, da USP, com todos os seus jardins na frente, mostrando esse bom gosto. Mas de onde que vinham esses jardins? Então, a gente vê esses anúncios aqui do jornal O Estado de São Paulo, de 1888, que mostra horticultura. Um horticultor arquiteto de jardins, recém-chegado da Europa, deseja-se empregar-se para o traçado, criação, plantação e o cuidado de jardins. Europeu. E de onde que vinham as plantas? Horticultura e floricultura. A loja da Índia comunica aos senhores que gostam de jardins que recebeu uma grande remessa de plantas da Europa. Bem, tenham em mente que a gente está num local de extraordinária biodiversidade. E naquela época, gente, era muito diferente de hoje, né? Hoje, para quem tem um mínimo de esclarecimento ou senso crítico, a gente vive uma época complicadíssima. Né? A gente vive uma época quase trágica, ansiosa. A gente não sabe se a gente vai sobreviver direito nas próximas décadas. A gente vive uma crise sem precedentes climática e ambiental. E isso, claro, né, gera muita angústia e apreensão. Naquela época era diferente. As pessoas viviam numa felicidade, pelo menos quem tinha o que comer e condições mínimas, viviam numa felicidade incrível, porque era a época que a gente acreditava que tinha vencido a natureza.
A Revolução Industrial já tinha um século, na virada do século XIX para o século XX, praticamente. Então, a gente acreditava que a nossa inteligência, a tecnologia, a eletricidade, o vapor, o código Morse, tudo aquilo iria garantir a nossa sobrevivência e, finalmente, teríamos felicidade nesse planeta complicado. Então, as pessoas tinham certeza que tinham conquistado a natureza. Tanto que você vê em jardins daquela época, aqui o jardim do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, olha essas duas estátuas. A primeira, a gente tem uma criança fantasiada de caçador, enfiando uma faca bem afiada num coitado de um lobo. A segunda, a gente tentando enfiar, né? A segunda, a gente já tem essa criança enfiando a faca afiada num cervo. O que isso significava? É uma cena dantesca para a gente hoje, né? Horrorosa. Mas naquela época significava que a gente finalmente venceu a natureza. Isso era de ótimo gosto, era muito desejável, e você colocava isso na principal praça que você tivesse na sua cidade para mostrar que sim, nós somos melhores que a natureza. Bem, como a gente sabe, né, para falar numa linguagem coloquial, deu ruim. Bem, e aí o que acontece? Todo esse domínio humano pela natureza e essas motivações culturais, naquela época a elite olhava para França, hoje olha para Miami, né? Mas naquela época era para a França. Então, da onde que vinham as plantas? Vinham do estrangeiro, claro. Todo mundo queria ter pinheiro europeu em casa, ninguém queria ter um pé de pequi. O pé de pequi era terrível. Imagine ter um pequizeiro com essas flores lindas. Que absurdo. O pequizeiro era atrelado a todo o Brasil dos sertões, porque a elite que tinha aqui, naquela época, ela literalmente ficava de frente para o mar, olhando para a Europa, sonhando com a Europa, e de costas para o sertão. O sertão onde tinham as selvas, onde tinham os cerrados, onde tinham as populações completamente desassistidas, onde tinham os povos originários. Tem um mapa do estado de São Paulo, que está no meu livro Remanescentes da Mata Atlântica, que mostra, em meados do século XIX, ou seja, estamos falando de 150, 170 anos atrás, sertão povoado por indígenas ferozes. Né? Então, eles tinham horror do sertão. E aí, qualquer planta nativa lembrava os sertões e dava dor. Eles queriam ter jardins que imitassem a Europa. Então, as trocas aconteciam tranquilamente. Olha aqui que interessante. A gente tem aquela foto que eu mostrei para vocês das araucárias, na Avenida Paulista, ali antes de urbanizar a Paulista, e 20 anos depois, a gente tem uma avenida que poderia estar em Berlim ou em Londres. Uma avenida completamente europeia. Você vê a arquitetura eclética em voga naquela época na Europa, e você vê um monte de árvores pontiagudas. Não eram araucárias, eram pinheiros exóticos. E como o nosso grande pensador, Sérgio Buarque de Holanda, dizia, no seu maravilhoso livro Raízes do Brasil, que eu recomendo a todos para entender o Brasil, nós somos ainda uns desterrados em nossa própria terra. Nós ainda não aprendemos onde estamos. E essa elite daquela época, que se fantasiava de Europa, num calor de 40 graus, indo assistir grandes prêmios do jockey com estolas de pele, usando casacas de lã, num calor carioca, fazia esse implante europeu no território de maior biodiversidade nativa do mundo. Bem, a gente aprende na escola que teve a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Quando quebra a Bolsa de Nova York, quebra o café, porque ninguém mais quer comprar café. Aí acontece o êxodo rural, que todo mundo que trabalhava com café tem que se mudar para as cidades. A gente começa a industrializar cada vez mais, e as cidades começam a inchar. São Paulo é o principal vetor desse êxodo rural, e aí começa uma intensa urbanização. Aí vocês veem à esquerda a Praça da Sé, na década de 30, construindo ali a catedral, e olha quanta gente ali.
E a gente vê à direita a Rua São Luís, ainda com as suas árvores crescendo, e o palacete com seus grandes jardins em volta. E olha que legal atrás do palacete. Vocês estão vendo uma árvore grande atrás do palacete? Essa árvore era uma árvore provavelmente nativa da Mata Atlântica, que nem um cedro rosa com mais de 200 anos, que sobreviveu ali. Claro que foi derrubada logo depois para a construção dos edifícios, com a valorização imobiliária e tudo mais. E a gente começa uma era, nos anos 40, por aí, né, a época do Prestes Maia, que foi um grande estadista da época. Eu rezo para a gente ter um Prestes Maia do século XXI em São Paulo, só que ligado ao meio ambiente, que nos deu uma resposta à crise climática, né? Mas ele veio, naquela época, com conhecimento da época, de que era preciso rasgar avenidas em toda a cidade para o veículo automotor, retificar os rios e drenar os brejos para construir e liberar terrenos, e aí a nossa cidade, né, começa a crescer para a metrópole que a gente conhece hoje. E aí vocês vão perguntar, mas Ricardo, não teve a semana de 22 aqui em São Paulo, com os modernistas? Eles nos trouxeram a brasilidade para os jardins? Gente, não trouxeram. O que eles fizeram? Eles mudaram o jardim, estilo Castelo de Versalhes, daquele jardim francês nobre do século XVIII, para o jardim tropical, um jardim que tivesse a aparência de florestas nativas. Só que se você olha de perto esses jardins modernistas, eles eram formados por plantas tropicais exóticas, estrangeiras, e muitas delas invasoras, plantas da África, da Ásia, da América Central. Essa aqui é a casa do Niemeyer, ali no Rio de Janeiro. Olha o jardim da casa dele. A gente tem embaixo a forração de zebrina, que é da América Central. A gente tem a espada de São Jorge, que é da África. A gente tem espetadinha ali a iuca, que é da América Central. A gente tem ali debruçado no guarda-corpo o jasmim da Ásia. E a gente tem essa árvore à direita, que é o flamboyant de Madagascar, África. Tudo de fora. Esse é o Brasil, gente. Bem, quem tem mais de 50 anos lembra, né? A revista Manchete, nos anos 70, grande propaganda da ditadura militar, e ela fazia essa apologia ao progresso brasileiro, do milagre econômico. Então, a gente tinha essas revistas temáticas, que eu adoro ver, porque é muito interessante ver a mente da época, que era Onde São Paulo vai parar? São Paulo, a explosão do progresso, a cidade da era espacial. Era uma época em que grande parte das pessoas acreditava que o ideal era concreto e asfalto, e que quanto mais concreto e asfalto a gente tivesse, mais evoluído a gente seria. Seria o ápice daquelas estátuas das crianças enfiando faca nos bichos, né? Mas, de novo, como diz a linguagem coloquial, deu ruim. Em 76, há 50 anos atrás, a revista Veja publica essa capa. Como viver em São Paulo? Um personagem com máscara contra a poluição, com os pés na enchente, num ambiente completamente hostil, completamente poluído, sem nenhum verde. Né? Isso 50 anos atrás, gente. E aí, lembrando para quem é jovem, tá? Naquela época, não existia internet. Só tinha Folha de São Paulo, Manchete, Estado de São Paulo, Rede Globo. E Veja, se saísse algo na capa da Veja, era o assunto mais importante daquela semana. Então, para sair na capa da Veja naquela época isso, é que estava muito ruim mesmo, tá, gente? Então, a cidade de São Paulo ficou ruim muito rápido. E é isso, né? Hoje a gente vive nessa cidade que é uma selva de pedra. Nas regiões formais, a gente tem uma escassez absurda de área verde pública para lazer, a gente tem uma arborização urbana banguela, residual do Antônio Prado, daquela época dos anos 50, 60, e aí faço um parênteses, São Paulo parou de cuidar das suas árvores nos anos 70, quando extingue-se o Departamento de Parques e Jardins, que vem da família Etzel, que cuidava do verde da cidade, com carinho, e vai
essa questão do verde, na era da metrópole espacial dos anos 70, para as administrações regionais, que aí é um jeito velado de desaparecer com o cuidado das árvores e o plantio das árvores. E aí vira subprefeituras. E aí vira o caos que a gente tem hoje. Bem, além do que, cerca de 90% da vegetação urbana da cidade de São Paulo hoje não estava nesse território antes da chegada dos ditos civilizados. 90%. Né? Se existe um radicalismo aqui, é um radicalismo pelas plantas exóticas. Então, aqui a gente tem a jiboia das Ilhas Salomão, a gente tem a dracena da Ásia, a gente tem ali a moreia da Ásia, atrás a Strelitzia da África do Sul, a taioba da Ásia, tudo de fora, gente. Bem, mas o que são as plantas nativas de São Paulo? Então, eu trago para vocês algumas plantas nativas aqui para vocês conhecerem. Olha que lindeza essa planta. Essa planta deveria ser plantada aos milhões na cidade de São Paulo. Deveriam ter leis obrigatórias, quando existe compensação ambiental, de plantar palmitais de Jussara. Não o indivíduo, mas reboleiras, famílias deles. Por quê, gente? A palmeira Jussara é o restaurante da floresta junto com o gerivá. Ela é, segundo a ciência, se não a mais, uma das mais importantes plantas da Mata Atlântica e do Cerrado, também tem no Cerrado, nos alagados, para alimentar a fauna. Ela alimenta dezenas e dezenas de pássaros e mamíferos. Ela é fundamental. E por que ela é tão importante, gente? Quem é que gosta de açaí aqui? O açaí, que é feito com a Euterpe oleracea, que é uma palmeira prima dela, lá da Amazônia. Por que os atletas descobriram o açaí e os indígenas antes? Os ribeirinhos. Porque ele tem muito valor calórico. Ele é uma gasolina azul. Eu não sei que é de mau gosto falar isso, mas ele tem muita potência. Então, o que acontece é que quando o pássaro come uma bolinha de Jussara, ele ganha muita energia. E aí ele fica muito forte para voar. E isso justamente quando a floresta, às vezes, não tem comida, na época do inverno, da seca. Então, quando a gente planta a Jussara, a gente cria um mecanismo efetivo de fixação da fauna na cidade. Ao mesmo tempo, a gente vai trazer uma planta que está ameaçada de extinção, porque quem não lembra dos palmitos que a gente comia nos anos 70, 80, era tudo Jussara. Ainda é hoje muito palmito, né, roubado ilegalmente da floresta. Então, a gente tem que plantar palmito Jussara na cidade inteira, principalmente mudas pequenas, né, que são cultivadas já em viveiros profissionais e que vão aí muito bem na cidade. Aqui o gerivá que eu falei para vocês, né, quem teve uma infância minimamente ligada à natureza já comeu coquinho de gerivá, né, que era o chiclete das crianças. É um coquinho que é bem docinho, também é conhecido como coco de cachorro, porque os cachorros, quando tinham cachorros soltos na cidade, comiam gerivá. E é uma palmeira que aguenta muito bem seca. Então, o que eu recomendo? Planta o palmito Jussara, a palmeira Jussara, em lugares sombreados como aqui, mais frescos. E onde é bruto, onde tem muito sol, planta o gerivá. Claro, sempre consorciado com árvores, né? A gente precisa de árvores e palmeiras. É assim que funciona a Mata Atlântica há 80 milhões de anos. Olha só, né? A palmeira gerivá em São Paulo é principalmente comida pelos periquitos. Os psitacídeos adoram. A gente não tem mais muito papagaio de cara roxa em São Paulo. Hoje a gente tem mais o papagaio amazônico, que fugiu dos cativeiros e começou a viver livre na cidade. Outro restaurante da floresta fundamental, que qualquer pessoa que se preocupe com a biodiversidade deve plantar como legado no jardim do condomínio, aonde puder, é a imbaúba, gente. A imbaúba, ela cresce 8 metros em 2 anos. É uma das árvores que mais crescem rápido. A que eu tenho em casa, um morcego plantou, e aí quando eu achei no quintal, estava desse tamanho. Eu tinha acabado de demolir a edícula da casa, aí eu plantei essa que o morcego plantou, onde tinha edícula ali. Hoje ela está mais alta que os 2 andares da casa com 2 anos, e cheio de mãozinhas que os passarinhos comem, né? E ela é uma planta lindíssima, né? Essa folha é o logotipo da Natura, cosméticos. É uma planta que ninguém usa em paisagismo, bizarro, né? Não dá para entender.
Aí é um outro assunto para falar 1 hora, né? Mas olha só quantos bichos comem embaúba, né? Então, embaúba, gerivá e jussara são espécies-chave para trazer a vida da Mata Atlântica de volta ao território, que é um direito delas. E aí eu quero fazer uma provocação. Né? A gente fala muito dessas agendas ambientais importadas, né? Aliás, a gente vive hoje o que eu chamo de uma palavra pesada, mas a ditadura da agenda ambiental americana e europeia. A gente só ouve na mídia falar de meio ambiente ligado a créditos de carbono, sequestro de carbono, derretimento de geleiras, oceanos ou Amazônia. Assuntos importantes, claro, mas ninguém fala de meio ambiente urbano no Brasil, ninguém fala dessa infestação de exóticas que causa erosão cultural nas pessoas, invasão biológica que está destruindo áreas protegidas por todas as leis possíveis, mas estão sendo destruídas que nem um trator. Então, quando a gente trabalha essa questão de trazer essas plantas nativas de volta para as cidades, a gente está fazendo aquilo que a mídia está nos alienando, colocando essa agenda ambiental importada e não trazendo o que é importante para nós. Olha a caliandra rosa, que joia que é, né? É uma planta que crescia principalmente nos rios pedregosos da Serra do Mar. Todas essas plantas vendem em viveiros de paisagismo, tá? Mais especializados. Essa é incrível, gente. Quem conhece a flor dourada da Mata Atlântica? É uma flor do tamanho de uma bola de tênis. A cidade de Diadema tem esse nome por causa disso. Ali tinha muita planta que dá essa flor dourada, Diadema. Quando os paulistanos tinham mais conexão com a sua história e cultura, a gente tinha, em toda a cerca viva do Palácio dos Bandeirantes, a Diadema. Ela foi cortada, desapareceu de lá, ninguém tirou de lá, não está mais lá. Mas a diadema é uma planta incrível, ela vai bem em meia sombra. Outra planta incrível é a Heliconia farinosa. Por que também é importante usar planta nativa, gente? Estamos aqui, como espécie, há 300 mil anos nesse território chamado Terra. Né? Mas a Mata Atlântica está um pouquinho de tempo a mais, 80 milhões de anos. Nesses 80 milhões de anos, as plantas evoluíram com os bichos, criando o que a gente chama de mecanismo chave-fechadura. As plantas dependem dos bichos para polinizar flores e formar frutos, ao mesmo tempo dependem para comer esses frutos e transportar as sementes para serem germinadas longe da planta-mãe, onde elas não vão competir com a planta-mãe. E olha só que mágico. Quando essas sementes passam pela barriguinha dos bichinhos, elas acordam para germinar. Tem muita semente, como a da embaúba, que se você pegar para plantar, não germina. Mas se ela passar na barriga do morcego, tem uma mágica lá dentro, que ela já cai adubada para germinar, e acorda. A figueira é a mesma coisa. O jatobá era a mesma coisa com as antas. Então, cerca de 90% das plantas da Mata Atlântica dependem dos bichos para existir. E aí a tragédia das florestas vazias e zumbis. Mas, enfim, olha que incrível que a flor da helicônia foi desenhada para o bico do beija-flor. Então, o beija-flor que poliniza a helicônia e vai nascer o frutinho e vai continuar a helicônia. Se eu mato o beija-flor, não tem mais helicônia. Olha que maravilha também que é a dicorisandra, a flor azul da Mata Atlântica. Qualquer riacho de São Paulo no passado tinha dicorisandra nas suas margens. A gente encontra isso hoje na Serra do Mar, no entorno da cidade, na Cantareira. E a gente tinha o que a gente chama de pomar indígena. Os povos originários, eles tinham seus saberes acumulados ao longo de milhares de anos, que foi exterminado com eles. Alguma coisa sobrou. Mas, então, essas frutas que participavam dos pomares paulistanos, né? São Paulo era conhecida por seus pomares. Quando aqui chegaram os cronistas europeus, que nem Spia e Márcios, no século XIX, eles falavam com muito espanto de que os pomares eram uma joia da cidade de São Paulo do século XIX. E a gente tinha misturado aquelas frutas europeias, como as frutas de espinho, que eram as laranjeiras, o limão, e também os marmelos,
as maçãs, dava maçã, dava uva em São Paulo, porque o clima era frio, né? E tinham as frutas dos indígenas, que os europeus adotaram, que era jabuticaba, cambuci, cambucá. Então, trazer essas frutas nativas é totalmente possível. Elas vão em vaso na varanda do seu apartamento, elas vão na janela da sala. Se você se bater uma claridade legal e tiver um ventinho nelas, elas vão no jardim sobre laje da garagem, elas vão em todos os lugares. Eu, por exemplo, quando recém-casado, eu aluguei casas que eram tudo ladrilhado, quintal, aquelas casinhas geminadas, né, que tem um jardim ladrilhado, quer dizer, um pátiozinho ladrilhado, depois dos anos 70. Eu fazia questão de quebrar buracos e plantar embaúbas e frutíferas. Claro, a dona ficava louca comigo depois, mas aí já estava plantado, né? Mas é uma coisa que a gente tem obrigação de fazer, destampar esse concreto do quintal que fizeram com o higienismo de concreto, outro higienismo, nos anos 70. A gente tem que começar a plantar essas frutíferas da Mata Atlântica que não causam dano nenhum ao sistema da casa e que não são grandes e não vão trazer problemas, né? Então, isso aqui é a grumichama, a cereja da Mata Atlântica, dá na mesma época da cereja europeia que a gente compra do Chile. O bacupari, uma joia da Mata Atlântica, uma fruta suculenta que existia em todo lugar aqui na cidade de São Paulo 300 anos atrás. O araçá amarelo, que vive nos campos da Serra do Mar, que participava da Mata Atlântica e também deu nome ao cemitério do Araçá. A cereja brasileira, que é uma árvore linda de casca de escamante e que vive mais de 100 anos. A pitanga, que todo mundo conhece, que ainda tem, porque os passarinhos, o sabiá laranjeira planta muito ela. O ingá, que debruçava na beira do rio, como na música, né, que o Tom Jobim canta, e que tinha muito na beira do Rio Pinheiros, Tietê, Aricanduva, e que dá uma fruta que é geladinha. É uma fruta refrigerada. Quem já comeu é muito interessante. A uvaia, sucos maravilhosos, algumas são doces para comer in natura. E o nosso cambuci, que foi eleita pelo Frederico Rene a fruta símbolo de São Paulo nos anos 50. Hoje, o cambuci, eu julgo que tem cerca de 30 indivíduos adultos públicos na malha urbana de São Paulo consolidada. Ele foi praticamente extinto do seu território original. Ele ocorria principalmente no Planalto Paulistano. Tanto que a cachaça de Cambuci era uma das principais fontes de divisa dos paulistanos 200 anos atrás. Plantar cambuci também é uma obrigação moral e cívica. O jatobá é uma das árvores mais preparadas para as mudanças climáticas, segundo a ciência. O professor Marcos Buqueride, da Universidade de São Paulo, estudou o jatobá em altas concentrações de gás carbônico e elevação de temperatura, e ele se dá super bem. Eu plantei jatobá nos meus projetos de paisagismo da Marginal Pinheiros, no canteiro central da Marginal Pinheiros. É a única árvore que praticamente não morreu, que aguentou o calor e a poluição da Marginal Pinheiros. Então, é a planta que a gente mais pode contar no século XXI para as mudanças climáticas, porque ela é de grande porte, vive 200, 300 anos, alimenta a fauna e é lindíssima. Jatobá é uma das melhores escolhas para a cidade de São Paulo. O atual prefeito deveria estar plantando dezenas de milhares de jatobás entre as vagas de veículos na cidade de São Paulo, se ele quisesse salvar nossa pele nos próximos anos. Esse é a araucária, né, Rio Pinheiros. Também não é à toa, não é por causa do pinheiro de Natal. É por causa das araucárias, que depois os europeus deram o nome de Rio Pinheiros, no rio Jeribatiba. E aqui a gente fez um plantio de araucárias, quando eu tive uma pequena chance que a EMAI deixou, numa pequena janela em alguns lugares. E olha como estão lindas essas araucárias que eu plantei em 2017. Pena que não me deixaram plantar 300 delas. Eu tinha dinheiro para plantar 300, que a Telefônica Vivo me deu, mas a EMAI só me deixou plantar 15. Cedro rosa, a árvore que que cedia a madeira para as igrejas barrocas do século XVIII.
Aqui é uma árvore lindíssima para ser plantada na cidade, quase não é plantada. As que eu plantei na Marginal Pinheiros estão indo ótima. Já tem algumas com 10 metros de altura. Essa é a minha preferida, gente. Qual é a árvore preferida do Ricardo? É essa, copaíba. Eu adoro essa árvore. A copaíba é uma árvore minha que eu adoro desde a minha adolescência, que eu cresci ali em Santo Amaro, e ali os alemães, que são um povo que liga mais para a floresta que os brasileiros, quando eles compraram os terrenos ali na Chácara Flora, na Alto da Boa Vista e Granja Julieta, eles não fizeram que nem os brasileiros, que a primeira coisa era derrubar as árvores. Eles deixaram as árvores da Mata Atlântica nos quintais. E dentre essas árvores que eles deixaram as copaíbas, que, claro, depois, quando eles venderam, derrubaram muitas, né? Mas ainda tem copaíbas, né? Então, as copaíbas são árvores que vivem 300 anos, e elas existiam principalmente nas florestas próximas aos rios, como o Rio Pinheiros e Tietê. E o lindo dessa árvore é que, além de escultural, ela é medicinal, ela tem o óleo de copaíba dentro dela, que ele é tão especial que é a farmácia dos bichos. Tem a história que as onças, a sussuarana, ela arranha a casca da copaíba para sair a secreção. Faz isso no jatobá também. E aí depois os bichos esfregam as feridas nessa seiva para cicatrizar as feridas que eles arrumam pelas lutas, etc. É a farmácia dos bichos. Os indígenas sabiam disso, eles usavam óleo de copaíba e a seiva de jatobá para uma série de curas, né, como doenças do pulmão e outras, né? Então, a copaíba tem esse poder ainda. E ela também, além de ser linda, ela tem uma madeira muito dura, que aguenta tempestades extremas, uma raiz profunda, ela faz uma sombra muito boa e densa, e as folhas não entopem galerias e nem calhas. Ao mesmo tempo, é uma árvore que cresce moderadamente rápido e produz um fruto que parece um feijão com uma carninha laranja. A carninha laranja é comida dos pássaros, que em troca dispersam a semente pelo cocô, né? Então, é uma árvore incrível, gente. Ela é a cabriúva também é outra. Agora, quem conhece essa lindeza? Essa lindeza é o araçapiranga. O araçapiranga, a gente fica agora, né, os paisagistas, que não se preocupam com responsabilidade ambiental, falam muito do pau-mulato. Ah, é brasileiro. É brasileiro, mas não é nativo de São Paulo. Ele é tão estrangeiro aqui quanto a tipuana que vem da Bolívia e da Argentina. Não é invasor, tudo bem, mas para que ficar enaltecendo o pau-mulato se a gente tem, na Mata Atlântica paulistana, a árvore de casca dourada? A árvore de casca dourada é o araçapiranga. Piranga, do vermelho, dos indígenas, uma árvore que tem uma casca dourada vermelha. Esse aqui é o exemplar que tem aqui no Jardim Botânico de São Paulo. Se vocês quiserem ver essa árvore, ela está aqui do lado agora, que eu plantei na Gabriel Monteiro da Silva, número 1825, 6 árvores dessa. E eu filmei nessa semana elas estão vermelhinhas, maravilhosas. Você passa a mão, fica vermelha a mão. Ela solta um pó vermelho. Uma árvore lindíssima. Essa é outra linda, que tem aqui no Museu da Casa Brasileira, o araribá, a árvore das araras. É a árvore que os indígenas faziam seus instrumentos, suas armas, porque a madeira é muito dura e produz instrumentos de uma farpa só. Eu plantei 6 árvores dessa, com 8 metros de altura, na frente do edifício Salma Tower, na Faria Lima com Horácio Laffer. Já estão lindas, né? É uma árvore que tem no Trianon também deveria ser plantada a centenas de milhares na cidade de São Paulo, entre as vagas de veículos. E qual é, hoje, a nossa árvore maior nativa da cidade de São Paulo? Essa é a campeã, gente. Todo mundo aqui tem a obrigação de conhecer ela, hein? Tem até uma música dela, que vocês podem colocar no Spotify ou no YouTube, que chama Jequitibá do Trianon, do José Wisnik. José Wisnik, Jequitibá do Trianon. Uma música linda, foi até a música que eu usei para fazer o convite desse evento de vocês hoje.
Olha que árvore magnífica. É uma árvore que vive ali perto da Alameda Casa Branca, no Trianon. Ela é original da Mata Atlântica primária, ancestral de São Paulo. Ela não foi derrubada quando fizeram a avenida. Derrubaram muita árvore do Trianon, mas essa não foi derrubada. Essa e o angico vermelho do fundo lá. Essa árvore, gente, assistiu os tropeiros passarem, no século XIX, em direção ao matadouro da Vila Mariana, na antiga Estrada das Boiadas, que era o caminho do matadouro, onde hoje é a Paulista. Passava no meio da floresta, imagine que lindo que era isso. E hoje assiste as pessoas passarem com o iPhone embaixo, né? Então, incrível essa árvore, e ela tem na copa dela as últimas orquídeas e bromélias originais da região central de São Paulo. Por quê? Como ela é alta há mais de 100 anos, ninguém conseguiu subir lá para roubar as bromélias e orquídeas. Então, elas estão lá ainda. Deveriam, claro, se houvesse um poder público atuante e preocupado com o artigo 225 da Constituição Federal, estudarem essas bromélias e orquídeas, reproduzirem elas no departamento DEPAV da cidade e reintroduzi-las nas florestas paulistanas pela genética sobrevivente da metrópole e resistente às mudanças climáticas da metrópole. E a nossa árvore mais antiga, a Figueira das Lágrimas. A Figueira das Lágrimas é a árvore mais antiga nativa da cidade de São Paulo, comprovada por documentação. Essa árvore estava ali quando Dom Pedro I passou em direção ao Sítio da Independência, na sua mulinha com dor de barriga. Né? Ele passou ali embaixo dela porque ela ficava no caminho entre o Porto de Santos e a Vila de São Paulo. Por que esse nome Figueira das Lágrimas? No século XIX, ela ficava enorme, já era uma árvore centenária, em 1860, quando o português Emílio Zaluar conta a história dela. Lá, na região do Ipiranga, existe uma árvore enorme, verde. É ali o local das despedidas saudosas. É ali onde as famílias vão se despedir das pessoas que vão viajar ao Porto de Santos, em despedidas que nunca mais pode ter retorno. Assim foi com a Guerra do Paraguai, em 1860. Então, essa árvore, que era gigantesca, as pessoas saíam da cidade de São Paulo, naquela estrada que passava ali pelo Cambuci e tudo, iam em grupo, e quando chegavam na Figueira das Lágrimas, abraçavam o viajante, choravam, e ele ia embora em direção ao porto. E a família voltava para a cidade. Essa árvore chegou no século XX como um marco. A minha avó, que morreu com 100 anos em 2020, contava que, nos anos 40, eles iam fazer piquenique na Figueira das Lágrimas, que tinha uma placa de bronze, onde contava essa história do Zaluar, e era um local venerado pelos paulistanos antigos. Quando chega o começo desse século, essa árvore é abandonada. Né? No final, na verdade, a partir dos anos 70, e foi piorando, né? Quando a gente sofre essa metropolização. E aí, a árvore foi ficando abandonada, tem a Estrada das Lágrimas, até o dia em que a prefeitura derruba esse muro histórico de pedra de cantaria e me denunciam que jogaram a pedra de cantaria na favela de Paraisópolis, ali do lado, como se nada valesse. E aí a dona Yara, que cuida da figueira, me guardou um tijolo escrito 1920, que foi jogado no lixo. E a placa de bronze dizem que está escondida na subprefeitura. Aí fizeram uma reforma que cortaram as raízes da árvore, tinham plantado uma árvore exótica, uma ficus, em 88, do lado dela, que estava afogando ela. A gente pediu que cortasse essa árvore, eu e a Nanda Apple, da Globo, enchemos a paciência, não cortaram, aí a árvore caiu, exótica caiu, porque ela estava podre, que a gente avisou também, por sorte não caiu em cima da antiga. Aí a gente fez mudas dessa árvore antiga, fez uma clonagem junto com o artista Hugo França, o Michel Fará e tal. Enfim, a história é longa de preservação dessa árvore, mas é uma guerreira, e ela está lá até hoje. E hoje o nosso desafio é isso, né, gente? Então a gente mora numa cidade que não só é acometida pelas mudanças climáticas globais, que a gente tem pouquíssima capacidade de interferência, porque as mudanças climáticas globais dependem muito mais do Trump e da China do que a gente tentar não usar coisas de plástico. Mas a gente tem essas mudanças climáticas globais sendo potencializadas, e muito,
pelas mudanças climáticas regionais. E essa é culpa de todos nós aqui, todo mundo, principalmente do nosso voto. Por quê? São Paulo era a cidade da garoa. São Paulo congelava poças de água. Hoje, São Paulo é uma grande ilha de calor. São Paulo, hoje, é a cidade dos eventos climáticos extremos. Nos últimos 3 meses do ano passado, a gente teve 3 eventos climáticos extremos. Uma tempestade que arrancou janelas de prédios antigos na região central de São Paulo, prédios que foram desenhados para resistir a tempestades de 100 anos. Uma quarta-feira que ventou ventos de 100 km por hora o dia inteiro e deixou os paulistanos 5 dias sem luz. Eu fiquei 5 dias sem luz. E o dezembro mais quente da história. Então, São Paulo caminha inexoravelmente para as mudanças climáticas regionais provocadas pelas ilhas de calor. O que é isso? Falta de árvores, falta de florestas, falta de permeabilidade, que levam a tempestades convectivas. Procurem no chat GPT o que é ilha de calor e por que é o combustível das mudanças climáticas. Ele vai te explicar direitinho. Então, hoje, é uma escolha a gente viver em um local sem segurança climática. Muito se fala em segurança, mas ninguém fala de segurança climática. E o que vai acontecer na cidade é que a gente vai ter, daqui a pouco, segundo o professor Carlos Nobre, acho que todo mundo aqui conhece o trabalho sério do professor Carlos Nobre, que a gente vai ter tempestades extremas, eventos climáticos extremos, cada vez mais periódicos. E quando acontecer esses extremos periódicos, o que vai ser? A gente vai ter uma tempestade e vai cair toda a eletricidade da cidade por 5 dias. No 5º dia, quando a gente estiver conseguindo religar a eletricidade, vem outra. E cai de novo tudo. E a gente fica 10 dias sem eletricidade na cidade. O que vai acontecer? O colapso do bombeamento de água para os prédios. Os prédios vão ficar sem água. O colapso da conservação de alimentos para milhões de pessoas. E, claro, o colapso da economia. Isso é que nos espera, que já está acontecendo e o que vai acontecer se a gente não fizer um Barão de Osman na cidade de São Paulo no século XXI. Obrigado, gente. Obrigado, Ricardo. Obrigado por todo o esclarecimento, todas as árvores nativas que você trouxe aqui ao nosso conhecimento, que eu, particularmente, não conhecia muitas dessas e nunca cheguei a ver. E agora a gente quer deixar aberto para algumas perguntas. Eu já quero avisar que a gente está com um tempinho um pouco apertado, então a gente consegue levantar umas 3 perguntas aí no máximo. Tá bom? Então, dúvidas? Parabéns, Ricardo. Eu te acompanho pela rádio lá, os seus programas também, show de bola. Minha pergunta é em relação a uma coisa que você comentou aí. Às vezes, você viu, culturalmente, né, chegou um momento que a população achava que o mais bonito era uma coisa que hoje a gente vê que é errado, né, de importar coisa da Europa e tal. E você fala muito disso, a gente não cultiva as nossas plantas que são nativas daqui, né, o que é de fora. Existe alguma coisa em termos de regulamentação legal, por exemplo, para ter um plano de manejo na cidade, para ter... nas ruas a gente plante as árvores que têm que ser plantadas aqui, que não vão ter problema, que não é coisa importada de fora. Em resumo, eu acho que falta muito, é o que você falou, é ignorância mesmo. Às vezes não é nem por mal, a gente tem políticos que são do mal, aliás, acho que quase todos, mas assim, às vezes é por incompetência mesmo. O sujeito que está lá numa pasta, eu conheci o Eduardo Jorge, eu admiro muito ele, mas às vezes tem pessoas que estão naquela cadeira que não entendem e de fato, cadê o plano de manejo de um parque como o Ibirapuera, como alguns parques da cidade, e por aí vai, entendeu? Existe alguma lei para isso, né? Bem, eu acho que o que você falou é muito importante, né? Obrigado. E aí, é uma coisa que muita gente me procura e fala assim, Ricardo, como eu posso plantar árvores na cidade? Me procura associação de moradores, associação de classe, e aí eu respondo assim, isso não é o principal que você pode fazer. O que a gente precisa fazer é pressionar o poder público, pressionar quem nos representa, quem usa os nossos impostos. Por quê, gente? Hoje a gente vive esse apagão arbóreo na cidade, não é à toa. Isso foi desenhado para ser assim. O que acontece é que as calçadas, que é onde a gente precisa de arborização, porque o lugar mais valioso para se ter árvores grandes é na calçada.
O termômetro para você saber se a sua calçada, se a sua rua é bem arborizada, é se você tem sombra na calçada e no asfalto. Se o asfalto e a calçada são sombreados, você tem uma rua eficiente para as mudanças climáticas, para a saúde pública das pessoas. Agora, eu entendo que a arborização urbana é um dever do Estado e um direito do cidadão. E é um assunto técnico-científico. Então, hoje a gente tem uma ciência maravilhosa sobre a arborização urbana no mundo inteiro. Cidades como Boston, Washington, Paris, Londres, Berlim, aplicam essa ciência que a gente alcançou e que demorou 10 mil anos de civilização para a gente conseguir ter na cidade. Mas São Paulo não faz isso. Em São Paulo, as calçadas são uma zona cinzenta jurídica, né? Então, a calçada é do morador, mas a arborização é da subprefeitura. Mas a subprefeitura pergunta para o morador se pode plantar árvore. O morador vai lá, cimenta o lugar que tinha uma árvore e foi retirada. É uma bagunça. São Paulo precisava ter uma secretaria municipal de plantio e saúde de árvores. Uma secretaria exclusiva dedicada a isso, com leis modernas, investimento à altura. Acho que tem universidades maravilhosas no país para suprir o corpo técnico. Então, não cabe a nós, eu acho, plantar árvores. A gente não tem, inclusive, segurança jurídica para plantar árvore. Se você plantar uma árvore, você pode ter uma dor de cabeça imensa. Então, eu acho que o nosso papel aqui é pressionar o poder público, acabar com esse absurdo de que nas escolinhas de políticos se fala, árvore não dá voto, não fale em árvore se você não quer ter voto. Fala de pet, mas não fala de árvore. Então, eu acho que a gente, como pessoas que estão aqui, né, a gente procura, e todo mundo aqui, eu acredito que movimenta o coração isso, né? A gente precisa colocar a boca num trombone, né? A gente devia estar fazendo manifestação na Paulista, gente, porque eu acho que isso só vai acontecer quando acontecer o quadro trágico dos 10 dias sem energia, né? Mas a gente precisa começar, eu acho que muito mais do que plantar árvore é brigar, a gente precisa brigar. Dentro da casa não tem problema, você pode plantar, a não ser que seja uma compensação ambiental, que aí você tem que seguir a cartilha da prefeitura, mas aí se você for manejar essa árvore, você tem que seguir as leis, né? Bom dia, tudo bom, Ricardo? Prazer estar aqui, parabéns, estou emocionada. Trouxe o livro para você assinar. Obrigado. Tá? A minha pergunta é, vindo para cá, você sabe, não sei se você sabe, eu moro em Taboão da Serra, gente, São Paulo aqui, cidade próxima. O que me deixa espantada é que são muitos shoppings, condomínios, tudo com aqueles plantios de exóticas. Poupa Tempo também, na minha cidade de Taboão da Serra, tem um jardim lá só com exóticas. Então, eu fico... O que a gente pode estar fazendo a respeito dos condomínios e desses departamentos públicos, como o Poupa Tempo? Bem, obrigado, prazer é meu. Eu fui convidado, no começo desse ano, por uma coisa que eu fiquei muito feliz e honrado, que é ser um especialista do Banco Mundial e da OMS ONU sobre infraestrutura verde urbana e saúde. E aí comecei a ter as reuniões com cientistas do mundo inteiro, e eu pensei, o que eu vou falar? O que eu vou trazer? E aí eu comecei a ficar pensando vários dias, porque eu só podia trazer um assunto de importância e esse assunto ser submetido. E aí eu cheguei à conclusão seguinte, que principalmente nas cidades em desenvolvimento no mundo, que é o foco da pesquisa, como a nossa, e como são as cidades asiáticas, africanas, enfim, em maior ou menor grau, não adianta criar leis para plantar árvores, não adianta a gente brigar com as pessoas para mudar o jardim. O que a gente precisa fazer? A gente precisa educar. Educação é o principal. Mas como educar? É aquela educação formal nas escolas? Também. Mas eu acredito que tem um sistema muito mais eficiente hoje. Pela primeira vez na história, a gente tem o mundo na palma da mão. Pela primeira vez na história. Para o bem e para o mal. E uma coisa que eu aprendi nesse momento de redes sociais, quando eu começo há 2 anos atrás a usar a rede social como livro digital, assim por dizer, com esses vídeos diários e tal, é que todo mundo está nessas redes sociais. É incrível.
Eu já fui interpelado na rua por uma pessoa em situação de rua, elogiando meus posts, e eu já fui elogiado por presidentes de multinacional que não tem tempo para respirar, mas acompanham meus posts. E aí, isso é no mundo inteiro, seja Instagram, LinkedIn, etc. E eu tenho um amigo, que é o Tom, que tem uma página que chama Árvore Ser Tecnológico. Acho que é isso, Árvore Ser Tecnológico. E ele conseguiu criar um personagem, que é uma árvore sorridente e tal, e ele coloca questões extremamente complexas de botânica, de ciência, de mudanças climáticas, de uma forma muito clara. Deixa eu ver se é Árvore Ser Tecnológico, porque eu não quero passar a informação errada para vocês. Espera aí. Ele mudou o canal. É Árvore Ser Tecnológico, né? Aqui vocês veem até o desenho dele. Esse Árvore Ser Tecnológico, todos sigam, por favor. Porque ele conseguiu descobrir, eu já falei isso para a Marina Silva, já falei isso para um monte de gente. Ele descobriu um jeito de comunicar de forma fácil e acessível, seja para uma pessoa que não teve chance de ter uma escolaridade, seja para alguém que tem doutorado em Harvard, mas não entende nada de biodiversidade, porque é médico, porque é advogado. O que são as questões urgentes no planeta ligadas à arborização? Então, eu estou levando isso lá para o Banco Mundial, que a gente precisa criar investimentos em redes sociais maciços, de lavagem cerebral. Por que a árvore é importante na cidade? Porque hoje, o que é o esquema? Para a maior parte das pessoas, verde urbano igual decoração, igual supérfluo. Qual é a mudança de mente que eu quero fazer lá no Radical Circle, que eu estou participando? Verde urbano igual segurança climática e saúde pública. Como é que eu mudo essa chave da decoração para segurança climática e saúde pública? Com educação. Mas não educação em escolas, que vai demorar 20, 30 anos. Também. A gente precisa colocar na rede social, em todos os feedlines das pessoas que moram em cidades, e hoje é a maior parte da população mundial. Por que a árvore é importante? Você sabia que a árvore reduz 15 graus a temperatura? Você sabia que a árvore reduz a conta de ar-condicionado e tanto? Você sabia que a árvore fabrica chuvas amenas? Você sabia que a árvore coloca água na sua torneira? Você sabia que a árvore aumenta seus anos de vida numa cidade? Que reduz as doenças respiratórias, reduz estresse? Toda aquela gama de benefícios, né? Então, o que eu acho é pela educação. Eu também conheço o Taboão, conheço a região do Morumbi ali tudo, né? Vila Andrade, etc. E é isso mesmo, é o Brasil inteiro, né? Hoje o Brasil faz o mesmo paisagismo copia e cola de Manaus a Porto Alegre, de Vitória a Cuiabá, com um elenco de plantas estrangeiras que eu chamo de fast food global. São plantas Big Mac, né? Então, você vai ter palmeira rabo de raposa, palmeira azul, moreia, falsa fênix, areca bambu, em todos os biomas brasileiros, seja na Amazônia, seja no Pampas, e agora tem o jardim com as oliveiras que trazem, né, a menção Europa, no país dos pequizeiros e cajueiros e cambucizeiros, e tem as tamareiras que estão trazendo o bicudo vermelho. Isso é muito importante. O bicudo vermelho é um besouro exótico que está matando as palmeiras do Uruguai. Esse besouro está sendo trazido pelo Brasil pelo contrabando de tamareiras exóticas, que são usadas em jardins dito sofisticados. Já foi encontrado em Nova Lima esse besouro. Se esse besouro entrar na Mata Atlântica, gente, ele vai matar as palmeiras da Mata Atlântica. Na hora que ele matar as palmeiras da Mata Atlântica, porque ele não tem cura, tá? Ainda não tem cura. Ele vai matar o restaurante da floresta. Ele vai matar os bichos de fome. Quando os bichos morrerem de fome, ninguém mais vai replantar a floresta na Serra do Mar. Cadê o poder público? Cadê o judiciário trabalhando por isso? Pela questão de defesa do artigo 225 da Constituição Federal, né? Então, a coisa é muito séria. Mais alguma pergunta? Boa tarde, pessoal. Ricardo, eu admiro muito o seu trabalho. É uma pergunta, enfim, mais direta, assim, queria saber a sua opinião sobre o Parque Rio Bexiga, como é que está sendo
atualmente essa questão, né, do projeto de revitalização do rio e entender praticamente como está agora. Bem, o meu escritório concorreu, né? A gente concorreu com o projeto de paisagismo pela Cardinha Arquitetura Paisagística, a nossa equipe, um trabalho de equipe, não é só eu, junto com o Guto Requena, né, arquitetura, e a Virgínia Sodré, da Infinitec, que é a parte de estudo hídrico, um super time legal. A gente propôs para lá, né? A gente não ganhou, tá? A gente não passou da fase, mas a gente propôs para lá trazer de volta toda essa biodiversidade de São Paulo, né, com as figueiras bravas, os cambucis, um rio que tivesse capacidade das pessoas tocarem, né? Eu fiz um rio, para quem quiser conhecer, o Parque Gamaro, que é uma praça público-privada que fica na Roque Petrone, zona sul de São Paulo, na frente do Shopping Morumbi. Ali eu criei um riacho de Mata Atlântica, até no meu Instagram, um videozinho que eu fiz semana passada sobre ele. Então, a ideia ali foi recriar isso. A gente não passou, né? Que vem isso melhor, legal, né? Não vou ficar aqui parecendo que eu estou triste que eu perdi, não é isso. Mas o que eu senti é que não teve, faltou no corpo de jurados, depois até me falaram isso, um time de botânicos, de ecólogos, né, não só da arquitetura, mas trazer um time que tivesse uma preocupação sistêmica do ponto de vista ambiental para a cidade. Então, que vem isso melhor agora. Mais alguém, gente? Perguntas? Ele? A gente está com um tempinho um pouco apertado. Então, infelizmente, eu não vou conseguir abrir, tá bom, para as próximas perguntas. Mas eu queria, mais uma vez, agradecer a todo mundo que está aqui presente, tá bom? Queria agradecer mais uma vez o Ricardo também por estar aqui, fazer essa palestra incrível e que eu, pessoalmente, acompanho o seu trabalho e admiro muito. Então, muito obrigado mais uma vez a ele e a todo mundo. E fica mais uma vez o convite também para vocês verem um pouco o que a arqueologia descobre dessa história da mata nativa dentro da Casa Museu. Vocês passam na recepção, guardem as bolsas, adquiram o seu ingresso e fiquem à vontade também para conhecer a casa, tá bom? E só dar um recado rapidinho também. Assim que terminar a palestra, a gente vai começar a desmontar algumas coisinhas aqui, mas a gente não está expulsando ninguém, não, tá bom? Então, só para vocês ficarem cientes. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo, a você, Ricardo. Eu que agradeço, e quem quiser assinar o livro, tudo eu estou aqui na mesa, só não tenho caneta, tá, gente? A gente providencia. Obrigado, gente. Obrigado, Uma boa gente. tarde. Boa tarde.